Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento Andap Autopeças, Unicef e Gasmarra. Olá, para você que ouve a Módulo FM, a gente começa com muito prazer mais uma edição do programa Mente Aberta toda sexta-feira, ponto aqui na Módulo FM, e hoje novamente com o mestre em educação, advogado e professor Simão Pedro de Lima. Simão, tudo bem? Como é que tem passado? Graças a Deus, tudo em paz, graças a Deus. E como sempre, a gente se melhora quando vem para cá. A gente é que fica feliz de saber que você está aqui com essa sua generosidade, sempre trazendo para a gente os conhecimentos, porque sabemos, Simão, que você, acima de tudo, é uma pessoa muito estudiosa, você gosta, né? Você é curioso, né, Simão? Você gosta de conhecer, de desvendar os mistérios dos livros, né? Eu vejo assim você. Conhecimento, ele é bom, né, quando ele é para ser partilhado, mas não só para ser embutido, né? Conhecimento é algo que eu digo que vem de graça, a gente tem que devolver de graça, né? E é bom, você passa a poder não saber das coisas, mas pelo menos querer saber, né? Eu acho que conhecimento é para isso mesmo. Quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai vendo que não sabe nada, né? E tem mais coisa para saber, e assim a gente vai crescendo, né? Devagarzinho. Então eu gosto da leitura, gosto de assuntos, gosto de aprender, gosto mesmo. E aqui, assim, os ouvintes conhecem você, mas aqueles que estão ouvindo agora, por exemplo, o Simão é palestrante em todo o Brasil, faz palestras também no exterior, esteve na Europa, esteve nos Estados Unidos, já tem convites para voltar. E aí, Simão, eu estou fazendo esse preâmbulo aqui para te fazer uma pergunta, bem no sentido espiritual da questão mesmo. A questão das doenças que a gente desenvolve, infarto, câncer, problemas musculares, problemas de mialgia, essas doenças sérias, ou até aquelas mais leves, mas são doenças que causam muito desconforto, que causam uma perda de qualidade de vida. E eu acredito que toda pessoa que passa por uma doença, em algum momento ela se pergunta por quê? Por que comigo? Ela pode perguntar para ela mesma, ela pode perguntar para o médico, ela pode perguntar para o universo, ela pode perguntar para Deus, para Allah, enfim, né? A fé que ela se dedica. Da questão, do ponto de vista da questão espírita, Simão, tem uma explicação para que a gente possa desenvolver tais doenças? Porque certas pessoas desenvolvem tais doenças e outras pessoas desenvolvem outras ou não desenvolvem nenhuma doença. Vamos conversar sobre o prisma espiritual, porque do ponto de vista médico eu não posso falar nada, porque sou um reles aprendiz, né, de coisas pequenas. E aí assunto da medicina tem que ser falado por médicos, eles é que entendem muito. Até as terminologias a gente usa errado, então eu prefiro não usar nada nesse sentido. Do ponto de vista espiritual, aí eu peço licença aos que comungam outros pensamentos religiosos, eu peço licença para trabalhar com a ideia espírita, que tem um elemento fundamental nesse processo, que é o elemento reencarnatório. O primeiro ponto que nós observamos é que nós não somos seres criados agora. O fato de estarmos aqui na Terra não significa que fomos criados por Deus agora, zerados, para começar uma vida. Para o pensamento espírita, nós somos seres que aqui estamos em continuidade da nossa vida. Todos nós somos seres espirituais, todos nós somos imortais. A mortalidade é o aspecto de quando estamos aqui na Terra, que a terminologia espírita utiliza a expressão encarnados. Então, quando estamos encarnados, há um processo de chegada no mundo chamado nascimento e há um processo de retorno ao mundo espiritual chamado morte. Então, que se refere à estrutura física. Nasce o corpo físico, morre-se o corpo físico. Tanto que quando se pergunta sobre a morte aos espíritos, na questão 68 do Livro dos Espíritos, se pergunta qual é a causa material da morte. Eles dizem cessação dos órgãos físicos, ou seja, morre-se um corpo. O ser espiritual que nós somos, nós não morremos. Então, quando dizemos imortais, nós somos temos uma vida que foi criada quando Deus me criou, que não sabemos nunca quando,
E nunca eu terei fim nessa vida. Por isso sou imortal. Eu tive um momento que fui criado, mas não terei um momento em que desaparecerei. Eu sou um ser imortal, você é um ser imortal, todos nós somos seres imortais. Por isso que muitos falam, e na outra vida, e na vida passada, e na vida futura? Não, não. Nós só temos uma vida. O que nós temos são encarnações. Eu estou hoje nessa encarnação na qual eu me chamo Simão e estou utilizando esse corpo, aliás, bastante corpo, por sinal, estou usando esse corpo e eu não sou só isso, eu estou nisso, nessa estrutura material. E essa estrutura material tem a sua forma, digamos, de saúde. O meu corpo, ele tem os elementos da saúde e pode sofrer os elementos doentios que levam à doença. Mas não sou eu o espírito. E as encarnações, segundo os espíritos, são para melhoramentos nossos. Nós vamos vivendo aqui na Terra, termina aquele período, voltamos ao mundo dos espíritos e ali temos o nosso balanço e retornamos para o mundo material para continuar desenvolvendo o que faríamos. O que fazíamos em termos de melhoramento. Então, veja, é natural, então, que quando do processo encarnatório, eu, que estou organizando o meu processo encarnatório, eu vá organizar a estrutura corporal. E vou alimentar aquela formação corporal com as minhas próprias sensações. Se numa encarnação anterior, ou outras encarnações, por exemplo, apenas a título de exemplo, eu abusei de uma situação X, por exemplo, eu me abusei das pessoas, eu vali-me da minha inteligência para prejudicar pessoas, eu usei da astúcia para prejudicar pessoas. No campo espiritual, eu carrego uma responsabilidade mental. E é natural, então, que quando encarno-me, eu não consiga uma plenitude da estrutura mental. E aí eu posso desenvolver situações do campo mental, das distonias. Se eu fui uma pessoa que, veja, só a título de exemplo, não estou falando que todos são assim, é exemplo. Suponhamos que numa encarnação anterior eu tenha feito mal a alguém, do tipo agressão a alguém, que tirei a vida desse alguém por um projétil, sei lá, no estômago dessa pessoa. De um tiro no estômago da pessoa. De um tiro na pessoa. Na minha estrutura mental de espírito, eu trago essa responsabilidade. E quando eu estou para encarnar noutra encarnação, eu passo a ter uma dificuldade de irradiar elementos saudáveis para a formação dessa estrutura gástrica. E assim vai em quaisquer circunstâncias. Mas nem sempre é isso. Porque nós não escolhemos, quando estamos por encarnar, o que nós vamos passar? Nós escolhemos o gênero. É isso que eu ia te perguntar. Então escolhemos um gênero. Qual gênero? Tudo que eu fiz no passado geraria debilitação física. Qual o gênero de provas? Debilitação na saúde. Qual doença? Não está determinado. Eu sou uma pessoa que não consigo desenvolver uma estrutura perfeita, uma estrutura corporal, fisiológica, perfeita. Por quê? Porque eu trago dificuldades nesse comprometimento da minha história de vida, que vão se somatizar, né? Vai ser uma somatização no meu corpo. E aí eu estou exposto a mais ou menos tipos de situações que me levam a problemas de saúde. Agora, isso associado à conduta do encarnado é um prato cheio, né, para, se uma conduta errônea, gerar situações de doenças. Se uma conduta não errônea, eu continuo débil na saúde, mas não necessariamente desenvolvo patologias A, B ou C. Então, tudo que nos acontece é responsabilidade nossa. Mas isso é congênito, já nasceu assim, porque a estrutura
mental do espírito não foi suficiente para fazer de forma diferente na estrutura corporal. No dia a dia, no nosso dia aqui material, não há situações que as pessoas, que os médicos dizem assim para a gente, isso é uma doença psicossomática. Ou seja, algo do campo psíquico que somatiza, soma quer dizer corpo, que vai para o corpo. Né? Soma é uma palavra grega que significa corpo. Então, psicossomática do campo mental para o campo físico. Não há isso? Agora imagina o processo reencarnatório. É toda essa estrutura mental formando uma estrutura corporal lá na fase de gestação. Então, toda aquela irradiação da estrutura mental do espírito está contribuindo para a formação do corpo. Aí tem o congênito, já nasce com aquela estrutura. Se aqui no mundo material nós podemos afetar nossas estruturas físicas em função de situações emocionais vividas, situações psicológicas vividas, no processo reencarnatório mais intensamente, porque é 100% mente atuando na formação daquele corpo, irradiando as suas energias para aquele corpo que está sendo formado por um processo automático ou do automatismo natural da gestação. Porque o corpo ele se forma pelo automatismo da natureza, dentro de um ventre. Agora, esse automatismo da natureza sofre os reflexos mentais daquele espírito que está para habitar aquele corpo. E aí, então, cria as predisposições. É mais predisposto a isso, a aquilo, a esse tipo de doença, aquele tipo de doença, que dizem, não, mas isso são os genes, isso é genético. Sim, o corpo sim, mas para aquele gene estar assim, a estrutura espiritual contribuiu. Então, tudo é em função dessa estrutura gênica, mas a estrutura gênica foi irradiada por aquele psiquismo que estava para habitar o corpo. Então é isso que acontece, que predispõe as pessoas a terem ou não determinadas, aspas, né, doenças, determinadas patologias, determinados comportamentos psíquicos, né, em função disso, né, que não significa que ao encarnar está determinado que eu terei essa patologia. Não, eu tenho a debilidade no campo da saúde. Como em quaisquer outros, os espíritos chamam isso de gêneros de provas. Gênero de prova na saúde, gênero de prova, por exemplo, no campo material, né? Gênero de prova no campo do relacionamento. São gêneros que a gente, em função de quê? Das consequências dos meus atos anteriores. Uma vez que o que eu faço nessa encarnação reflete em todas as outras, enquanto sanados não foram as situações, reflete. Por quê? Porque sempre sou eu. Eu estou retornando. Num passado, num corpo com outro nome, com outra estrutura, mas sou eu do mesmo jeito. É como se eu estivesse trocando de roupa. O fato de eu usar uma roupa esporte, uma roupa social, não faz com que eu seja diferente. Eu sou a mesma pessoa. Então, as encarnações sempre são os mesmos espíritos em corpos diferentes. Para o crescimento. Quando olhamos a questão 132 do Livro dos Espíritos, pergunta-se qual é a finalidade da encarnação dos espíritos. E eles respondem, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então, é um progresso que nós fazemos. E esse progresso se faz através de aprendizagem e reparações de atos que não foram saudáveis. E agora eu tenho a oportunidade de repará-los para que eles se tornem saudáveis. E aí sim, eu vou crescendo e vou me melhorando. Simão, a gente vai fazer um breve intervalo e eu quero que você fale um pouco mais sobre as condutas. Essa questão de que a palavra tem energia, mas a conduta, de fato, é que promove toda essa mudança e te encaminha para você sanar seus problemas ou piorar esses problemas. A gente volta em 1 minuto. Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta com o mestre em educação, advogado e professor Simão Pedro de Lima. Simão, essa questão da conduta que você frisou bem no bloco anterior. As minhas condutas, que elas pioram
ou melhora o meu compromisso de reencarnação aqui? O que a pessoa deve observar nisso aí? E aqui a gente fala até para os céticos também, aqueles que não acreditam e que às vezes cometem excessos, né? Todos nós teremos os impactos dessa conduta, dessa postura. Toda ação gera uma reação contrária de igual força. É a terceira lei de Newton, né? Então, tudo que eu faço reverbera. Tudo que eu fizer gerará consequência. Então, se o que eu vou fazer é bom, óbvio, os resultados consequenciais são bons. Se o que eu faço não é bom, os resultados consequenciais não são bons. Então, independentemente de estrutura religiosa ou não, se eu quero ficar na estrutura religiosa, eu vou usar o termo da teologia escatológico, ou seja, há um momento em que eu tenho que prestar conta. Se eu sou um materialista e vou agir, então não vamos trabalhar com a escatologia, mas vamos trabalhar com a lei de causa e efeito. Ou seja, o que eu fizer vai gerar consequência. Dê um soco na parede que a sua mão dói, né? Não precisa de religião para isso. Joga uma bolinha na parede, uma bolinha de borracha, ela volta. Então as coisas tendem a voltar ao fato gerador. Então por isso é importante o aspecto de conduta. Eu vou me conduzir bem para que eu viva bem. Se eu me conduzir mal, eu não vou viver bem. Há sempre algo que não estará me fazendo bem. E para isso não precisa de religiosidade. É uma questão pura e simples, digamos que, da lei da natureza, né? Lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Então, a conduta ela é geradora de consequências. Então, se eu preciso saber bem a conduta que eu vou praticar, e veja, condutas simples. Todos nós devemos ser verdadeiros. Todos nós temos que pugnar pela verdade, ou viver com a verdade. E há pessoas que dizem assim, não, eu sou muito verdadeiro, eu falo na lata, o que tem que falar eu falo. Seja verdadeiro, mas não seja ofensivo. Porque muitas vezes a verdade que eu vou dizer é a minha, que pode não ser a verdadeira. Então a gente tem que entender esse aspecto da conduta. A conduta ela gera uma consequência, então eu preciso pensar muito bem antes de fazer, né? Diz o pensamento antigo que, aliás, né, até um pensamento hindu e chinês ao mesmo tempo, que diz que 3 coisas não voltam: uma flecha atirada, uma oportunidade perdida e uma palavra proferida. Não tem como voltar mais. Então vamos usar a palavra proferida ou a flecha atirada como sendo uma ação, uma conduta. Tudo que eu fizer, a consequência vai acontecer. Eu posso refazer em função da consequência, mas a consequência já aconteceu. Então é preciso pensar muito nas consequências das atitudes, das condutas. Mas depois eu me arrependo e conserto, mas o fato já foi feito. Então é melhor pensar em não fazer do que fazer não pensando nas consequências. E aí é que vem um aspecto, porque ao praticar um ato, eu vou ter que me responsabilizar pelo ato, pela consequência do ato. Responsabilizar por consequências boas, ótimo. Mas se as consequências forem ruins? Quantas pessoas agem impensadamente? E aí que vem um detalhe importantíssimo. A conduta que a pessoa fala, eu agi sem pensar, é a conduta do jeito que a pessoa é. Porque quando ela pensa, ela pode até não fazer querendo fazer. Mas quando ela não pensa, ela faz, e sempre querendo. Porque a conduta sem pensar é o reflexo. E o reflexo é o denotativo do nível que a pessoa está. Na verdade, a pessoa quis aquilo mesmo. Ela nem pensou, ela quis. Porque é da natureza. Entendi. Então, é importante avaliar isso. E associar a questão de conduta com sentimento. Porque muitas vezes há condutas boas, mas com sentimentos interesseiros. Eu vou ser muito cordial com você porque eu preciso que você me dê um emprego. Entendi. Eu vou ser muito cordial com você para eu fazer uma propaganda aqui, você não me cobrar. Veja, eu faço interessado em alguma coisa. Então, o ato é bom, mas o sentimento é mau. Há um pensador, quer dizer, houve um pensador, e há também, porque não morreu, não morre, né? As ideias não morrem, né, Simão? O Leon Denis, ele escreveu vários livros, dentre eles um livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor,
E no capítulo 24 desse livro ele diz assim: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Ou seja, muitas vezes eu ajo com bondade porque sou constrangido a agir. Você, por exemplo, né, no meio espírita, na casa espírita, está lá o dirigente da casa, e as pessoas dizem para ele assim: você não vai na campanha de agasalho? Eu falo: lógico que eu vou, afinal eu sou o presidente do centro, se eu não for, o que vão falar de mim? Veja, eu estou indo preocupado com o que vão falar de mim, não para conseguir o agasalho para quem precisa. O ato é bom, mas o pensamento é mau, o bem é falso. Então, por isso, a conduta tem que estar precedida de intenção. A conduta sem a intenção, ela não exprime a verdade, ou, melhor dizendo, ela não exprime a realidade. Eu preciso sentir o que eu digo. E as pessoas muitas vezes dizem o que sentem, mas nem sempre sentem o que dizem. Isso nós chamamos de coerência. Eu preciso ter uma coerência entre o que eu falo e o que eu sinto, e entre o que eu faço e o que eu penso. Aí a conduta, sim, será útil ou não, para todos. Esse é o aspecto importante. Há pessoas que, por exemplo, é muito comum entre as pessoas que não se conhecem, quando são apresentadas, elas dizem assim: muito prazer. Bom, você olha lá a definição de prazer. É um sentimento que se tem depois de algo fazer ou experimentar. Como é que eu vou ter prazer de conhecer quem eu não conheço? Então não é um sentimento verdadeiro, muito prazer. Mas como é que eu falo então? Tudo bem? Tudo bem. Conheci, batemos um papo. Olha, foi um prazer tê-lo conhecido. Agora eu digo um prazer, e tem gente que tem tanto prazer em conhecer que é apresentado 2 vezes para a mesma pessoa e fala muito prazer em conhecer 2 vezes. Eu já vi um isso. prazer tão prazeroso que já esqueceu do primeiro. Por quê? Porque a conduta não estava coadunada com o sentimento. Esse aqui é o frontal, muito prazer, beleza, e vira as costas. Aí daí 4 dias, esse aqui é o frontal, muito prazer de conhecer. Eu falei: não, você já me conhece, nós fomos apresentados há 4 dias, nem me lembro mais. Mas como não me lembro se naquele dia eu falei muito prazer? Veja, o que eu falo não é o que eu sinto, o que eu fiz não é o que eu penso. Então, esse descasamento é que gera condutas ruins. Melhor dizendo, consequências ruins nas condutas praticadas. E aí é onde vem o resultado do ato. É onde vem, então, as consequências danosas ou boas. Aquilo que se faz superficialmente, sem atenção, sem o sentimento, o que vem de volta? Superficialidade. Então é preciso entender que essa lei de ação e reação, muitos chamam de devolução, que seja, é da natureza. Eu preciso então avaliar bem o meu sentimento, a minha ação. Não, eu agora não presto atenção mais em, como você aventou aqui em off, no que as pessoas falam, só no que fazem. Tá, importante o que se faz, mas é preciso saber assim, qual o sentimento que se tem ao fazer isso. É importante isso. Eu agora até peço desculpa, porque eu não sei se eu já contei isso aqui, que eu falo isso em tantos lugares que eu já não sei onde eu falei ou não falei. Uma vez uma pessoa foi até a casa do caminho e pediu uma cesta básica. Era um trabalhador que estava sem trabalhar há mais de 6 meses, porque era um trabalhador autônomo, um pintor autônomo, e se machucou, e há mais de 6 meses ele não conseguia voltar a trabalhar. Então ele já estava com dificuldades financeiras. Sim. E ele tinha filhos, e ele disse lá que foi pedir uma cesta básica lá na casa do caminho, que é época de Natal, porque o filho dele falou: pai, a gente não vai ter nada para comer agora, não tem, todo o Natal da gente era bom, e ele ficou assim, que aquele pai frustrado. Imagina, né? E ele chegou para nós e disse assim: olha, eu estou aqui pedindo, eu não sou necessitado, eu estou necessitado. Eu sou profissional, eu só não estou trabalhando porque eu me acidentei, não tenho condição e já está faltando as coisas em casa. Então, eu saí de casa dizendo para o meu filho que eu ia ao supermercado comprar alimentos, comprar coisas. Ele disse assim: e eu não posso ir no supermercado comprar porque eu não tenho dinheiro. Então, eu sei que aqui, de vez em quando, vocês estão na campanha de Natal, tem cesta básica, eu vim pedir uma. E aí, naquele momento, não tinha na casa. Então, telefonei para uma pessoa, expliquei a situação, a pessoa falou assim:
pede para esperar um pouquinho que eu já estou indo aí. Né? Que eu falei, traz uma cesta. Né? Passou um tempo, chegou essa pessoa com a cesta enorme, aquela cesta típica, né, do supermercado, toda fechada, e trouxe. Aí o homem olhou, agradecido, e falou, eu vou levar para casa, e pegou a cesta. Aí essa pessoa disse assim, não, peraí. O senhor não falou que estava indo ao supermercado para comprar alimentos? Aí ela tirou da bolsa um monte de saquinho de supermercado, vazio. Abriu a cesta e foi tirando as coisas e colocando nos saquinhos. Para que ele chegasse em casa, se ele chegasse com a cesta, não foi ao supermercado. E ele queria passar para os filhos, ao dizer que ia ao supermercado, segurança. Sim. E a pessoa foi tão sensível que quis manter essa ideia da segurança. E teve a sensibilidade, o sentimento de respeito à integridade de um pai, de colocar em saquinho de supermercado. Veja, essa é uma conduta que foi refletida com sentimento. Podia simplesmente dar cesta e ir, mas não. Já que é assim, que é para levar segurança para os filhos, que beleza. Então, põe aqui no saquinho, se o senhor está voltando do supermercado. A criança vê, fala, meu pai foi comprar, então quer dizer que está tudo bem, nós temos dinheiro para comprar, está tudo bem. É isso que passou na conduta daquela pessoa que foi auxiliar a outra. Ela podia simplesmente fazer como muitos fazem. Pega lá no supermercado e põe na minha conta. Ou ela podia dizer, não, eu dou dinheiro, você vai lá e pega. Ou, está aqui, toma aqui sua cesta e vamos embora. Mas não, isso seria só conduta. Mas a verdadeira conduta refletida teve o sentimento. E ela pôde fazer com toda essa serenidade e essa sensibilidade. Isso sim é uma conduta cujos resultados são bons. E são bons para essa pessoa que recebeu o auxílio, são bons para quem deu o auxílio. Porque a sensibilidade que essa pessoa demonstrou mostra o quão conectada que ela está com a vida. E uma pessoa tão conectada com a vida só recebe a atenção direta da vida, por reação. A ação, a reação. Então, isso é que eu chamo de refletir nas condutas. Tentar que as condutas gerem resultados úteis, não somente para mim, para todos. Resultados não interesseiros. Sejamos interessados, mas não interesseiros. E é isso que vai demarcando. Então, veja, uma pessoa interesseira que levou uma vida egoísta, o que ela carrega na sua estrutura mental? Só isso. Que corpo ela vai plasmar numa outra encarnação? Totalmente egoísta o pensamento, o sentimento. Ela vai estar cheio de elementos deletérios, vamos chamar assim, que não vão contribuir para uma saúde perfeita numa encarnação seguinte. Nossa, que lição, viu, Simão? Então essa é a ideia espírita, como você ponderou, para essas situações. Aí eu volto a dizer, com todo respeito aos que pensam de maneira diferente. Com certeza, e também é um posicionamento nosso aqui, né? Essa questão do respeito, da diversificação, mas do esclarecimento também. Então, eu só tenho a te agradecer, Simão, mais uma vez pela sua participação aqui na Módulo. Eu que agradeço, como sempre faço, né? Agradeço a vocês por essa oportunidade de trocar sentimentos, né? Mesmo que seja só uma voz ouvida e nada ouço de volta, mas eu sei que os sentimentos sempre estão no ar, né? Love's in the air, né? O amor está sempre no ar, né? Com certeza, Simão, com certeza. E aí, você acabou de falar da lei da ação e da reação. Essa energia a gente sente ela também, né? A volta, né? Graças a Deus. Esse foi o Simão Pedro de Lima, que é mestre em educação, professor e advogado, falando aqui mais uma vez no Mente Aberta. Muito obrigada a você pela companhia, pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima sexta. Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho.